Em 2024, a DC criou um novo universo, o Universo Absoluto. Um mundo onde os heróis não têm vantagens, onde surgiram Batman, Superman e Mulher Maravilha. Então em 2025, novos heróis foram adicionados ao catálogo. O primeiro deles foi o Flash e o segundo foi o Caçador de Marte. Nesse caso, o Caçador e J'onn J'onzz são duas entidades distintas. O primeiro arco completo dessa nova abordagem do último marciano vivo tem 6 edições e recebeu o nome de Visão Marciana. Eu já fiz vídeo dessas 6 edições de forma separada, e agora esse aqui é um compilado com todas elas para caso você queira assistir tudo isso de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. E se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre cada uma das edições, o link para eles está aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com uma explosão numa cafeteria. J'onn J'onzz é um funcionário do FBI, do setor de contra-terrorismo, e agora ele foi vítima de um atentado. Enquanto ele era atingido, J'onn J'onzz se questionava por que as pessoas fazem o que fazem. Por que pessoas se tornam bombeiros? Por que outras se tornam incendiários? Por que pessoas se tornam médicos e outras se tornam assassinos? De alguma forma, John sobreviveu à explosão, só que ele estava diferente. Inclusive ouvindo algum tipo de voz bizarra na sua cabeça às vezes. Depois de ser levado ao hospital, o médico viu seu raio-x, percebendo que ele teve uma pequena concussão, e sugere que ele tire pelo menos umas 2 semanas de folga do trabalho. Mas ele era sortudo por ter sobrevivido àquilo, ele estava bem no final das contas. E enquanto ouve o médico falar, John acende um cigarro. Ao ver isso, o médico lhe dá uma bronca, já que ele estava dentro de um hospital. Mas John questiona se não pode fumar ali dentro, porque ele está vendo tanta fumaça por ali. John sai do hospital e encontra sua esposa Bridget do lado de fora. Ele comenta que o médico acabou falando até coisas demais. Ele falou como a sua esposa estava tendo um caso e que ele não sabe o que fazer a respeito, porque ainda ama. Bridget fica surpresa pelo médico ter contado tudo aquilo numa consulta, dizendo que isso é até mesmo antiprofissional. Mas o que ela fica mesmo irritada é saber que John vai ter que voltar ao trabalho no próximo dia, mesmo depois desse acidente. Ele mente ao dizer que o médico já o liberou para voltar ao trabalho. Bridget esperava que John passasse um tempo em casa depois disso tudo, porque desde que eles se mudaram para aquela cidade, John mal tem parado em casa, mal tem tido tempo para sua família. Acontece que John trabalha no FBI e eles não são muito de dar descansos. Mas ao voltar para a sede do FBI, o chefe de John diz que ele não deveria estar ali, ele deveria estar descansando depois do acidente. Só que é John quem não quer parar de trabalhar. Segundo John, ele está cuidando já de vários casos que vão se acumular se ele não resolver isso logo. Sendo assim, o seu superior decide deixá-lo trabalhar, mas com a condição de que ele não vai chegar perto da cafeteria onde aconteceu a explosão, e nem vai se aproximar de ninguém envolvendo o caso. Ele era uma vítima e não um investigador nesse momento. O caso estava nas mãos do agente Newell, que não parecia gostar muito de John. Enquanto tudo isso acontecia, John vem enxergando coisas estranhas e ouvindo coisas estranhas. Ele enxerga várias cores por todos os lados, como se fossem fumaças coloridas e psicodélicas. E ele se vê num questionamento interno sobre a vida. Ainda questionando por que as pessoas fazem o que fazem. Por que uma pessoa se torna policial e outra se torna bandido. Acontece que o acidente que quase matou John foi uma explosão causada por um homem chamado Mike Miller, que explodiu todo o prédio, se matando no processo com um tipo de colete de bombas. John não deveria, mas claro que ele começa a investigar o caso por conta própria, indo contra as ordens do seu chefe. John volta para a cena do crime, enquanto se questiona como ele sabe que o agente Newell não gosta dele.
ou que ele o chama de marciano para sua esposa, dizendo que John sempre está longe, que é diferente, como um alien. Ao pensar isso, as fumaças coloridas voltam a aparecer, mas só John consegue vê-las. John vai falar com a mãe do criminoso para entender se ela sabe de algo que possa tê-lo levado a fazer isso. Mas de alguma forma, John pensa como ele sabe que a mulher odeia picles. Ele também vai falar depois com o melhor amigo do criminoso. E de alguma forma, John sabe que Miller e esse melhor amigo tiveram relações uma vez e nunca mais falaram nada a respeito sobre isso. Depois disso, ele vai falar com a vizinha, e de alguma forma, John sabe que ela não está mentindo, mas está tentando esconder o seu vício por cannabis. John não sabe exatamente o que espera encontrar nessa investigação, mas ele busca por algum tipo de padrão. Mas as coisas nem sempre são assim. Às vezes, elas acontecem ao acaso, ao caos, como talvez tenha sido a sua sobrevivência. John volta para casa, mas antes ele dá umas 3 voltas porque não reconhece a sua residência. Ao chegar, ele vai falar com sua esposa, que fica irritada em saber que realmente o seu marido não vai ganhar um descanso. E enquanto o abraça, John começa a ter algumas lembranças de momentos de descanso que tiveram no passado. Logo depois, ele vai falar com seu filho Tyler. Ele estava fazendo bonecos de massinha dele e da sua mãe. John elogia a arte do garoto e pergunta se tinha um boneco dele também. Então Tyler lhe mostra. O boneco do pai parecia um alienígena. Era assim que, pela ausência, Tyler enxergava o seu pai. Naquela noite, John não conseguia dormir. Depois do acidente, ele não para de ver aquelas fumaças coloridas. Ele tenta não pensar naquilo, mas tentar não pensar em algo é o que mais te faz pensar nisso. No dia seguinte, John mente para Bridget dizendo que precisa chegar mais cedo no trabalho, enquanto ele mente para o trabalho dizendo que vai precisar se atrasar. Ele estava indo para uma consulta médica e não queria preocupar ninguém. Enquanto espera o seu atendimento, ele começa a ter memórias sobre um agente sênior chamado Sutri, o apoiando numa operação. Mas com tantas pessoas ao seu redor na sala de espera, John não sabe dizer se essa lembrança é dele mesmo. Ao ser atendido, o médico diz que tá tudo bem com John. Provavelmente o que ele tá sentindo é só estresse. Mas John, de alguma forma, sabe que é aquele médico quem tá extremamente cansado, à beira de um colapso de tanto trabalhar. Depois disso, John volta até a casa da mãe de Miller, em busca de mais informações sobre o caso. E a senhora continua dizendo que não sabe de nada, e que o seu filho era um bom rapaz, e que tudo aquilo era um erro. E enquanto ela diz isso, John enxerga fumaças coloridas saindo dos ouvidos da senhora Miller. E ao inalar essa fumaça, ele enxerga Mike Miller como criança, interagindo com a mãe, lhe dando flores no aniversário e chorando quando descobriu que o seu pai não voltaria para casa. John se sente sufocado com essas visões, como se estivesse perdendo o ar. Então ele sai rapidamente dali. Mas na rua não é muito melhor, porque ele vê fumaça colorida saindo de absolutamente todas as pessoas. Com isso, ele tem visões aleatórias, como de uma mulher comprando uma casa, de um adolescente tendo seus cigarros encontrados pelo pai. Era muita fumaça, muitas visões, muitas informações vindas de absolutamente todo mundo ao redor de John. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era como se ele estivesse sendo intoxicado por aquela fumaça. Era como se ele pudesse ler a mente das pessoas, ver os momentos das suas vidas. Aquelas visões não eram dele, eram memórias das pessoas ao seu redor. É nesse momento que John começa a escutar uma voz. Uma voz que ele descreve como verde. Apesar disso não fazer o menor sentido, mas ele sabia que aquela voz era verde. Uma voz que estava esperando por ele e que o incentivava a respirar toda aquela fumaça com calma. John faz isso e fica completamente desorientado. Ele não sabe mais se o que está ao redor dele é real ou não. Tudo estava completamente incompreensível. Era como um vórtex de tanta informação. Ele pergunta quem é esse ser que fala na sua mente
e a voz diz para ele se lembrar. Então John se lembra da explosão provocada por Mike Miller. A explosão que deveria ter matado John, mas ele sobreviveu. Mas não foi sorte ou milagre, foi graças a essa criatura. Essa criatura salvou a vida de John de alguma forma, e agora eles são um só. E olhando através daquela fumaça, John percebe, eles realmente são algo diferente, algo como um marciano. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com uma visão. John Jones tem visões de algo que acredita não ser real. De um casal morto a tiros, e o seu assassino estava ensanguentado na sua casa, contemplando uma parede cheia de pôsteres fazendo referências a alienígenas e teorias da conspiração malucas sobre a existência de aliens infiltrados no nosso mundo. John acredita que tá ficando louco. Ele continua ouvindo a voz desse suposto marciano na sua cabeça, e agora tem visões bizarras. Então ele acende um cigarro para relaxar, mas da fumaça do cigarro surge o marciano. John começa a ver o marciano em todos os lugares, em placas de trânsito, em jornais e até em bebês. E agora o marciano tenta falar com ele, dizer que John não tá ficando louco. Tudo que ele vê na sua cabeça também é real, e não adianta lutar contra essas visões. Mas ao mesmo tempo ele diz que John, infelizmente, ainda não está preparado para entender completamente o que está acontecendo com ele. John começa a ficar histérico com isso. Ele discute com a imagem do marciano aparecendo em todo lugar, o que faz ele parecer um louco gritando sozinho pela rua. Então o marciano usa suas habilidades para fazer John se lembrar de momentos relaxantes da sua vida, como a sua lua de mel com Bridget, ou o cheiro do bolo que a sua mãe fazia quando ele ia para a escola. Assim, ele conseguia relaxar. Mas apesar de ficar mais tranquilo, John ainda não acredita que essa voz na sua cabeça seja de um marciano. O marciano diz que John está vivenciando algo que nenhum humano vivenciou antes. Mas independente disso, ele alerta que John deve ir até uma chamada Rua Certa nesse momento, porque os pais já foram mortos e logo algo terrível iria acontecer. Acontece que o homem das visões de John matou os próprios pais e estava pegando o carro para ir até a tal Rua Certa. O marciano ainda tenta convencer John da complexidade dos seus poderes, então diz para abrir os seus olhos, ou melhor, a sua mente. E ao fazer isso, John simplesmente começa a ouvir os pensamentos de todos ao seu redor. Pensamentos negativos em todo lugar. O pensamento de todos é cheio de problemas, de inseguranças, de ansiedades. Então o marciano pergunta o que John viu. E ele responde que viu desespero, medo, paranoia e fúria por toda parte. Algo que, segundo o marciano, é comum numa sociedade instável e não igualitária como a dos humanos na Terra. John ainda estava confuso, mas o marciano insiste que eles devem ir até a tal Rua Certa imediatamente, porque o homem chamado de Trigger já chegou lá, na Rua Certa, que fica no bairro de Pequena Damasco. E ele diz tudo isso enquanto John vê o marciano na placa de uma certa cartomante chamada Madame Xanadu. O marciano salvou a vida de John e desde então eles estão ligados. E o que ele quer é que os dois se tornem aliados, parceiros, amigos. Porque eles têm um inimigo em comum. Mas a conversa é interrompida por visões de Trigger pelas ruas da Pequena Damasco, acusando todos de serem alienígenas, fingindo serem humanos. E assim, ele dispara pelas ruas. A princípio, John não acredita que essas visões sejam reais. Até ele receber uma ligação do FBI, relatando um tiroteio na Rua Certa e mandando John ir até lá, já que ele era o agente mais próximo. Assim, John vai até o seu carro e parte para lá, visualizando o marciano no banco do carona, como se fosse o seu parceiro policial.
Trigger continuava atirando nas pessoas, enquanto fala para si mesmo que esses alienígenas pensam que conseguem enganá-lo, fingindo ser um deles. Mas ele consegue perceber a diferença. Ele diz que esses alienígenas erram a cor da pele e falam um idioma engraçado. Para ele, essa é a evidência de que esses eram alienígenas disfarçados. Acontece que a Pequena Damasco é basicamente composta de descendentes e refugiados da Síria. Ou seja, Trigger era basicamente um louco xenofóbico. John e o marciano chegam no local, onde o homem já tinha disparado contra 5 pessoas pelas ruas. 3 já estavam mortas e 2 gravemente feridas, além de outras que estavam escondidas ao redor. Rapidamente, o marciano mergulha na cabeça de Trigger, entrando na sua mente. E meio que por instinto, John o segue. E ao perceber a sua aproximação, Trigger rapidamente aponta a arma para John. Mas graças ao marciano, ele consegue vasculhar na mente de Trigger e rapidamente descobre que o seu nome completo é Trigger Taylor. O marciano continua investigando a mente dele, e então John acaba tendo conhecimento sobre a sua vida. Ele sabe que Trigger ama bananas e também caçava cervos ao lado do pai desde que tinha 7 anos de idade. Ele também descobre o nome do seu primeiro amigo da época da escola. O nome era Clyde Toomis. E, se aproveitando de ter uma certa semelhança física com ele, John finge ser Clyde Toomis para tentar distrair Trigger enquanto o marciano continuava suas investigações mentais. No meio desse momento tenso, John escuta os pensamentos de todos ao seu redor. Os últimos pensamentos de algumas vítimas que morriam nesse momento, além de sobreviventes escondidos temendo pelas suas vidas. Nesse momento, a polícia chega e aponta suas armas para Trigger, mas John os para, se identificando como um agente do FBI e dizendo que está lidando com a situação. Nesse momento, o marciano consegue encontrar a raiz do problema. Uma podridão cerebral que causava uma desilusão e alucinação de nível 8, como ele diz. Era isso que fazia Trigger Taylor enlouquecer. Era um bolo de pensamentos podres, como a ideia de uma guerra de nós contra eles, e de que todos que são diferentes são inimigos. Sendo assim, o marciano usa os seus poderes para reparar esse problema. Desse jeito, Trigger Taylor começa a perceber as atrocidades que fez. Ele praticamente começou a recuperar a sanidade nesse momento, percebendo a gravidade das suas ações, motivadas por esses pensamentos podres. E enquanto tenta processar esse choque, Trigger leva um tiro na cabeça, dado pelos policiais, e assim ele morre imediatamente. Com a morte de Trigger, as imagens da sua mente começam a se apagar, mas antes de se apagar completamente, o marciano vê a imagem de Trigger contemplando o pôster de um alienígena branco. E esse alienígena aparentemente entra na cabeça de Trigger. E essa imagem deixa o marciano apreensivo. Depois de passar por tudo isso, John recebe uma bronca dos seus superiores por ele próprio não ter atirado antes. De qualquer forma, no fim do dia, John volta para casa e, por todo o caminho, o marciano o acompanhava, sendo invisível para todos, exceto para ele próprio. No caminho para casa, o marciano faz um alerta para John. Acontece que ele percebeu que os marcianos brancos também estavam na Terra. Sem ter noção do quão grave esse alerta do marciano é, John simplesmente chega e se junta a Bridget na cama. E quando a esposa pergunta como foi o seu dia, John diz que foi bom, nada fora do normal. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com uma mulher simplesmente ateando fogo num morador de rua, conhecido como Big Al. E mesmo que Big Al morasse na rua há 20 anos, o seu último pensamento foi: quero ir para casa. O detetive John Jones sabe disso porque ele estava nesse momento na cena do crime ao lado do seu parceiro, o detetive Mayweather, mas também com o seu outro parceiro,
o marciano, que ainda vivia na sua cabeça, falando constantemente com ele, sem ninguém mais perceber. Acontece que Big Al não foi a única vítima. Foram 24 moradores de rua mortos da mesma forma e ao mesmo tempo por 24 pessoas diferentes. O que significa que foram assassinatos orquestrados. Enquanto investigam, os dois veem os moradores de rua locais se aproximando e John percebe fumaças acinzentadas saindo das suas cabeças. Eles estão com medo e querem saber o que está acontecendo. Mayweather acredita que pode ser um tipo de culto, ou então simplesmente pessoas loucas que fizeram isso sem nenhum motivo específico. E John responde que, se nessas condições ele realmente acha que não existe motivo específico para isso ter acontecido, ele deveria mudar de profissão. De qualquer forma, John tem uma vantagem como detetive. Ele tem um marciano na sua cabeça que lê mentes e garante que não tem mais pistas naquele lugar. Existe um local que abriga moradores de rua ali, chamado Hotel Sunnyside. Mas Big Al não gostava de lá, porque às vezes era intimidado por outros moradores, ou roubavam os seus sapatos. Por isso ele preferia ficar nas ruas. Na delegacia, John interroga uma série de pessoas, as 24 pessoas que cometeram os crimes. As vítimas foram 15 homens, 6 mulheres e 3 crianças. Queimadas vivas, exatamente ao mesmo tempo. E todos admitem que fizeram aquilo, mas ninguém tinha histórico criminal. Cada um deles apresentava motivos diferentes de por que fizeram isso. Alguns tiveram um súbito impulso, outros um apagão na mente. Nenhum deles se conhecia. Alguns sentiam remorso, outros nem tanto. Mas uma coisa todos tinham em comum. John conseguia enxergar o que pareciam ser nuvens brancas em volta das suas cabeças. Ao voltar para casa, John conversa com o marciano. Ele acredita que essas pessoas foram vítimas do marciano branco. Ele é uma ameaça e quer a destruição de tudo e de todos. Algo que estava meio destruído também era o relacionamento de John com a sua esposa Bridget. Eles estavam distantes. Era como se não se encaixassem mais. Como se um fosse um círculo e o outro fosse um quadrado. Inclusive, John conseguia ver os pensamentos da esposa graças ao marciano nesse momento. E ele percebe pensamentos negativos, que incluem até mesmo a possibilidade deles se separarem. E caso isso aconteça, como isso afetaria o seu filho, Tyler. John até tenta conversar com Bridget, mas ele não consegue. Então John vai ver o filho. Mas quando entra no quarto de Tyler, John recebe uma ligação urgente. E ao ir para o lado de fora para atender, John fica horrorizado ao ver diversos locais da cidade simplesmente em chamas. E todas as chamas estavam conectadas a uma grande fumaça branca. Muitos locais foram incendiados, mais especificamente casas, abrigos e até negócios de estrangeiros, como o Baptiste, uma padaria de uma família de haitianos. John vai investigar e, ao ter contato com as vítimas, ele tem visões de alguns desses incêndios. Ele viu pessoas botando fogo nas casas de outras que eles nem conheciam, ou pessoas fazendo isso com a própria casa. Crianças incendiando parquinhos onde elas costumavam brincar. Todos com nuvens brancas na cabeça. A princípio, John achava que isso não fazia sentido, que eram locais aleatórios, mas não eram. E com a ajuda do marciano, John amplia sua perspectiva e entende o que está acontecendo. O que estão sendo destruídos são lares. Não apenas casas, mas qualquer lugar que as pessoas consideram um lar. Um local de segurança, de acolhimento, um abrigo. O marciano branco queria destruir o lar dos seres humanos, os seus abrigos. Ou seja, John entende que um dos locais que também seriam incendiados seria o Hotel Sunnyside, o abrigo de moradores de rua da cidade. Naquele momento, pessoas aparentemente comuns, mas com nuvens brancas na cabeça, estavam atirando coquetéis Molotov no abrigo, começando outro incêndio. John chama por reforços e corre até lá para ajudar. As pessoas no abrigo fugiam do fogo, mas não só disso. Elas fugiam dos seus traumas.
Por isso que elas viviam dessa forma, inclusive. Alguns fugiam de um pai abusivo, de drogas, da culpa ou de uma família que não os aceitava como eram. Nesse momento, John chega acolhendo essas pessoas, as tirando do incêndio, enquanto o Marciano pegava esses seus traumas e pensamentos obscuros e os destruía. John consegue salvar várias pessoas desse jeito, até que ele é surpreendido ao encontrar uma mulher envolvida por chamas brancas. Ela diz que tem uma mensagem para o Ser Verde. E a mensagem é que ele sabe que o Marciano está ali se escondendo. E ele o convida a testemunhar o que está prestes a fazer. Porque a maioria das pessoas acredita que o perigo está no fogo, mas na verdade ele está na fumaça. Assim como, às vezes, o perigo maior de uma ação, uma fala ou uma ideia é, na verdade, a sua consequência. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com o que parece ser algo ou alguém criando um nascer do sol, como se fosse um imenso globo branco de muito calor. Tanto calor que começa a afetar as pessoas. O resultado disso é, por exemplo, um homem começando uma briga imensa, espancando outra pessoa, só porque esse alguém derramou café na sua blusa. Na sua casa, John Jones é confrontado pela sua esposa Bridget, que queria conversar sobre a relação deles. E graças ao Marciano na sua mente, John conseguia ver exatamente o que ela estava pensando. Era como se estivesse literalmente escrito no seu rosto: mau marido, mau pai, ausente. Mesmo assim, John evita essa conversa, dizendo que precisa sair porque precisam da sua ajuda em algum tipo de grande conflito que aconteceu pelas ruas. John não recebeu nenhuma ligação da agência, mas ele sabe disso graças ao Marciano. Só que para Bridget, isso era só uma desculpinha para ele deixá-la mais uma vez. Isso a deixa frustrada e John percebe fumaças brancas saindo da sua cabeça. Mesmo assim, John vai ao local onde aconteceu o espancamento. Quem mostra a cena do crime é uma policial que explica: a vítima teve 21 ossos quebrados e 9 contusões. Fora que uma mulher acabou sendo pega no fogo cruzado e, como resultado, ela nunca mais vai andar de novo. E claro, além de $100 mil de destruição de patrimônio público. Tudo isso por causa de um café que foi derrubado numa blusa. Enquanto John investigava a cena do crime, o Marciano percebe o globo branco no céu, se referindo a ele como o calor branco da guerra. A própria policial comenta como o calor estava absurdo. E ao redor deles, todas as pessoas pareciam irritadas e com fumaça branca saindo das suas cabeças. John aproveita para perguntar do seu parceiro, Mayweather, e a policial informa que ele deixou a profissão há umas 3 semanas atrás. E, conhecendo o trabalho, não tinha como julgá-lo. Enquanto anda pela cidade, John observa que em Middletown residiam muitos imigrantes. Geralmente imigrantes partem para outros países em busca de recomeços, de segundas chances. Mas nem sempre essas segundas chances vêm fácil. Principalmente quando certos grupos sociais já foram inimigos no passado. Mas ali a maioria conseguia viver em harmonia, o que é praticamente um verdadeiro milagre. Mas com o passar dos dias, John presenciaria diversos conflitos acontecendo naquele lugar e em toda a cidade. E ele fazia isso enquanto saía escondido de casa para evitar um conflito com a própria esposa. No 12º dia desse calor intenso, 2 famílias vizinhas, a família Galvers e a família Hill, literalmente construíram barricadas separando as suas casas. E usando trajes e armas militares, eles literalmente entraram em guerra uns contra os outros. Tudo isso porque eles não chegaram num acordo sobre em que ponto acabou o terreno de um e começou o do outro. Então John e o Marciano decidem interferir, usando os poderes do Marciano para lembrar os Galvers dos tempos que os Hills cuidaram do seu filho pequeno. Quando Matt Galvers cuidava da sua esposa Selma quando teve câncer. Ou quando os Galvers salvaram o filho da família Hill que quase foi atropelado por um caminhão desgovernado. E só assim eles se acalmam.
John e o Marciano não conseguiam resolver as raízes dos conflitos, esse calor intenso, mas conseguiam amenizar os efeitos colaterais pelo menos. Mas tinham coisas além do seu alcance, como no dia seguinte, quando vários policiais simplesmente começaram a atirar em cidadãos por motivos banais. Todos foram presos e se mostraram descontrolados ao serem interrogados na delegacia, com raiva por causa do calor. John até mesmo conseguia vê-los cobertos por uma cor vermelha, representando essa fúria. Essa mesma cor que ele via nas famílias das vítimas. Era violência gerando mais violência e sentimentos como vingança. Ao longo dos dias, John continuou saindo de casa sem falar com Bridget, ficando cada vez mais ausente. E nas ruas, ele tentava ajudar no que podia. Ele lidou com uma briga generalizada numa pista de boliche, iniciada porque um time acusou o outro de trapacear. Em outro momento, ele lidou com um conflito entre grupos religiosos que acusavam o outro de blasfêmia por discordarem das formas como deveriam realizar o batismo, se era só molhando um pouco ou mergulhando o batizado na água. Depois de tantos dias a evitando, Bridget cansa e começa um confronto também. Ela diz que John estava evitando ela e que eles deveriam ser parceiros. Enquanto Bridget desabafa sobre o que está sentindo, John percebe as fumaças brancas saindo da sua cabeça. E o Marciano parece tentar fazer algo para segurar isso. Bridget fala que John nunca foi de demonstrar os seus sentimentos, mas isso não importava para ela, porque era só olhar nos olhos de John que ela o entendia. Mas desde que aquele incidente aconteceu, ela não sabe mais se conhece John. Era como se os seus olhos falassem uma língua alienígena agora. John estava olhando demais para aquela luz branca, e o Marciano tenta destruí-la nos seus olhos. Então pela primeira vez, Bridget diz que duvida se John realmente ama ela e o seu filho. E enquanto ela diz isso, o Marciano quebra aquela luz branca nos seus olhos, e John finalmente vê Bridget coberta por várias cores. Um misto de sentimentos. Não era só a raiva. John começa a ver uma explosão de emoções. E nesse momento, ele cai de joelhos na frente da esposa, a abraçando, dizendo que ele sente o que sempre sentiu por ela. O problema é que enquanto essa conversa acontece, 3 homens preparavam algo, com bombas e equipamentos militares. A discussão de Bridget e John fica mais acalorada, com Bridget agora totalmente vermelha, furiosa, enquanto John tá azul na defensiva. Ela fala das suas frustrações, como viveram em Washington DC por 6 anos. Eles tinham amigos lá, mas da noite pro dia, John os levou para Middletown, onde eles não conhecem ninguém. E John diz que foi por causa do FBI. Enquanto discutem, o Marciano tenta usar suas habilidades para neutralizar o globo branco, acabando com toda aquela loucura. E numa combinação de cores, no pôr do sol daquele dia, ele devolve a sua cor amarela, acabando assim com aquele calor intenso. Mas mesmo com isso aparentemente resolvido, Bridget continuava afetada pela fumaça branca e diz que não aguenta mais tantos segredos. Não aguenta mais essa aparente indiferença de John. E ela diz que John deveria sair de casa. Ela não se sente confortável com alguém que mais parecia um estranho agora. O problema é que, enquanto essa discussão continuava, aqueles 3 homens vão, cada um, para uma instalação diferente. Uma nuclear, outra de carvão e outra de gás. E eles simplesmente as explodem. E com isso, a energia não apenas da casa de John, mas de toda a cidade, acaba no fim daquela tarde. Então o Marciano percebe que esse era o plano. A real ameaça não era a luz branca intensa dos dias. Aquele calor que criava a raiva intensa. Aquilo era só para chegar nesse momento. Porque a real ameaça do Marciano branco é a sua influência na escuridão total. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com a cidade de Middletown toda mergulhada na escuridão. E as pessoas se aproveitam da escuridão para ceder aos seus lados mais sombrios.
Uma dessas pessoas, mais especificamente um homem com uma jaqueta com uma estampa de palhaço, mata um cachorro nas ruas, simplesmente porque sim. John Jones vai ver a situação do cachorro, mas infelizmente esse caso não era isolado. Toda a cidade estava mergulhada no caos, como se estivesse vivendo um verdadeiro apocalipse. Para essas pessoas é como se a luz nunca fosse voltar. Elas estavam na noite final. Dirigindo pelas ruas, John vê pessoas fazendo todo tipo de coisas questionáveis. Desde roubos, jogos de aposta ou simplesmente se escondendo dentro da escuridão das suas casas. Ele vê até mesmo um homem discutindo com a própria sombra, com o seu lado sombrio. Como se as sombras fossem entidades se manifestando na escuridão. John vê um homem roubando uma loja. E pela iluminação precária, a impressão que dá é que o garoto se dividiu em dois. A sua versão física levou uma TV e a sua sombra levou um videogame. E não era só isso. John percebe como as sombras estavam sendo uma influência negativa para as pessoas, especialmente os adolescentes. Eles se reuniam em fogueiras e veneravam as próprias sombras e itens inúteis, como se fossem divindades. E faziam isso até enjoar. Até jogar fora suas coisas e criar outras novas divindades para venerar. Enquanto alguns veneravam as sombras, outros veneravam as luzes. John vê um grupo de pessoas com os corpos cobertos por neon e outros objetos que brilham no escuro. E vendo a cena, ele se pergunta o que eles pretendem com isso. Salvar ou serem salvos? Destruir ou serem destruídos? Apesar de todo esse caos e da falta de energia, Bridget se recusa a ver John. Ela não tem medo do escuro, apesar de John acreditar que ela deveria ter. Mesmo assim, ela ficou na sua casa com o filho, Tyler, enquanto segurava uma arma, para caso algo aconteça. John não vai vê-la, mas espera no carro enquanto o marciano se certifica que a sua família está segura. Enquanto isso, uma cozinheira, que apesar de tudo continuava com a sua lanchonete aberta, se preparava para servir os seus clientes. Mas ela também estava afetada pelas sombras e simplesmente coloca pedaços de vidro dentro dos seus hambúrgueres antes de servi-los. Mas John entra na lanchonete a tempo e manda todos largarem a comida. E ao ver que foi descoberta, a cozinheira foge, com John indo atrás dela. Depois disso, enquanto andava pela cidade, John passa pelo parque e o que ele vê dessa vez não é maldade, mas sim amor. Pessoas demonstrando afeto, até mesmo pelas próprias sombras, e principalmente crianças brincando, seja com as sombras ou com vagalumes. Aparentemente elas enxergam toda aquela situação de forma bem mais otimista que os adultos. Para elas, as sombras, os lados sombrios, não era algo para ter medo. Enquanto isso, Bridget vai até um mercadinho com Tyler e o garoto queria comprar um pacote de biscoitos da marca Choco, algo que Bridget não permite, dizendo que faria mal para ele. E especificamente esses biscoitos não fariam bem mesmo, na verdade seria letal. Porque um funcionário daquele mercadinho também estava afetado e simplesmente injeta veneno em todos aqueles biscoitos antes de levá-los para dentro. Mas John Jones descobre isso e vai até o homem, começando assim uma perseguição. O problema é que ao começar a fugir de John, o homem derruba alguns biscoitos envenenados, que depois são encontrados na rua pelo próprio Tyler que saía do mercadinho. E ainda querendo comer os biscoitos, ele pega um pacote escondido de Bridget. Sem saber disso, John continua sua ronda depois que prende o homem dos biscoitos. Mas dessa vez, ele chega tarde demais para impedir outra tragédia. Um homem simplesmente se entregou ao lado sombrio e matou a própria família. E depois tirou a própria vida. Só que antes de deixar o local, John é simplesmente atropelado por uma ambulância. John fica muito ferido por causa disso e as pessoas da ambulância saem dizendo que iriam ajudá-lo. Mas na verdade aquilo não foi um acidente, porque as pessoas que dirigiam aquela ambulância roubada estavam afetadas pelas sombras. O que eles queriam era na verdade se aproveitar da situação para mutilar John ali mesmo.
Para piorar, Bridget e Tyler também estavam em perigo, porque alguém bate na porta da sua casa. Era o mesmo homem com a jaqueta com estampa de palhaço que matou o cachorro, querendo derramar mais sangue. A situação era crítica. Bridget e Tyler estavam em perigo. John estava prestes a ser mutilado. E em meio a tudo isso, o marciano foi jogado para a escuridão com o impacto da ambulância também. Mas ele aproveita para tentar encontrar o epicentro de toda aquela loucura. E ao mergulhar nas sombras, o marciano vê a origem secreta cósmica de tudo que está acontecendo. De toda aquela escuridão. E o que ele vê é a imagem do próprio Darkseid. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com o marciano se perguntando por que as pessoas fazem as coisas que fazem, causando dor, danos e desespero. Coisas que podem as expor à espiral da antivida. John Jones, enquanto está prestes a ser cerrado por aqueles dois homens que estavam na ambulância, murmura a frase Darkseid é, como se estivesse sendo influenciado pela visão do marciano. Mas o marciano o manda se concentrar e vê, através do globo branco que ficava no lugar da cabeça de um dos homens, a imagem de Bridget e Tyler prestes a serem atacados pelo homem com a jaqueta de palhaço. O marciano manda John se concentrar no que importa. Nesse momento, o homem de jaqueta de palhaço simplesmente atravessa a porta de Bridget, dizendo que ele conheceu um novo amigo chamado Bob. E que ele lhe ensinou que dentro de todos só existem espaços vazios. Parede, chão, portas, cachorros, pessoas são só um grande amontoado de nada. Ignorando tudo isso, Bridget atira nele, acertando sua cabeça. Mas no lugar dela, um globo branco surge. E ele diz que, de fato, não tem nada ali dentro. E agora, até mesmo os tiros de Bridget o atravessam. Vendo essa imagem, John se desespera e ele pede ajuda ao marciano. E com isso, o marciano entra em ação. O marciano praticamente se materializa, saindo do olho de John, atacando os dois homens. E para agir rápido, ele entra no globo branco que é a consciência daquele homem. Na casa de Bridget, ela tenta se esconder do homem que quer matá-la. Mas ele consegue atravessar portas e paredes, e até mesmo quando ela tenta golpeá-lo com a espingarda, a arma simplesmente o atravessa, como se não fosse nada. O homem estava prestes a atacar Bridget e Tyler, quando de repente John surge de dentro do globo branco da sua cabeça. Isso aconteceu graças ao marciano, que conseguiu viajar através da consciência coletiva e assim conseguiu levar John até ali. Imediatamente John parte para cima do homem e ele tinha auxílio do marciano verde para isso. Mas o homem tem o auxílio do marciano branco. O grande problema é que do lado de fora da casa, um grupo de pessoas, todas afetadas pelo marciano branco também, começam a aparecer. Apesar das coisas parecerem sem esperança, John tá ali para proteger a sua esposa e o seu filho. E com isso, uma grande batalha começa. John contra o assassino e o marciano verde contra o marciano branco. A luta entre os marcianos acontece dentro das mentes de todos ali. Era uma luta quase metafísica e abstrata. Um soco dado nessa luta não é bem um soco, mas sim uma metáfora. Já no lado de John, tudo é mais literal. Um soco é literalmente um soco. John tenta impedir o assassino de perfurar o seu olho com uma faca, enquanto o marciano verde combate os pensamentos negativos materializados pelo marciano branco, usando pensamentos positivos. Por exemplo, um garoto com câncer terminal sonha com um tumor gigantesco cobrindo a cidade, e isso começa a acontecer graças ao marciano branco. Mas o marciano verde combate isso usando o pensamento de uma garotinha que sonha com a cura para o câncer. O marciano branco materializa o medo de um velho hippie de um ataque nuclear feito pelo governo. Mas o marciano verde combate isso usando a crença do mesmo hippie sobre a incompetência do exército, o que faz a bomba não funcionar.
A luta entre os marcianos acontecia dentro da mente de todos. Mas a luta de John não. O problema é que nesse meio tempo, todas as outras pessoas começam a invadir a casa de John e começam a atacá-lo. E enquanto eles lutam, o marciano fala para John ampliar a sua mente e deixá-lo entrar. Então John vê a silhueta de pessoas afetadas pelo marciano branco, incorporadas com impulsos anti-vida. Enquanto é cercado por aquelas pessoas, John se pergunta por que ele simplesmente os afastou da sua vida. Se era para proteger a eles ou a si mesmo. Nesse momento, John se referia à sua família. No meio da confusão, um dos homens que atacava John se prepara para atirar nele, quando ele próprio leva um tiro de Bridget. Então ela diz para John que eles são uma equipe e devem lutar juntos. Nesse momento, Tyler ficou sozinho no quarto, brincando com as versões de massinha dos marcianos, como se ele estivesse enxergando toda a luta. Ele até mesmo tem um boneco de massa do pai agora, mostrando que, agora sim, ele o enxerga também. O problema é que talvez por influência do marciano branco, Tyler se preparava para comer os biscoitos Chocos. Sem saber disso, John finalmente reconhece que Bridget estava certa. E ele não quer mais a afastar. Ele não quer mais esconder nada. E com isso, John dá a abertura que o marciano precisava. Com isso, o marciano libera uma epifania e uma expansão de consciência em John. De repente, tudo fazia sentido para ele agora. E ele consegue ver todas as cores saindo de todas as pessoas. Essas pessoas estavam lutando contra os seus próprios demônios internos, representados pela cor branca, pela ausência de felicidade das cores. E o marciano branco estava se aproveitando disso. Para confrontar isso, o marciano verde manda John fazer todos abrirem as suas mentes como ele fez. E dessa forma, John, ou talvez o próprio marciano, chega na mente das pessoas e os manda respirar. Respirar os seus traumas, as suas tristezas, as suas dores. Todos têm esses sentimentos negativos, mas não por isso as pessoas devem se entregar a eles. E antes de fazer qualquer coisa, você deve pelo menos respirar, porque você não está sozinho nessa. E assim, as pessoas de Middletown começam a se acalmar. O problema é que, sem John e Bridget saberem, Tyler, nesse meio tempo, come aquele biscoito envenenado. Enquanto isso, se aproveitando dessa situação mais calma das pessoas agora, o marciano verde simplesmente pega a lua, ou a representação metafísica da lua, e ataca o marciano branco com ela, assim o superando naquela luta. E desse jeito, o combate contra o marciano branco termina. John e Bridget vão até Tyler nesse momento, que parecia bem. O sol finalmente nasce, dando a entender que a ameaça do marciano branco finalmente acabou. A escuridão, as tristezas, os traumas passaram, pelo menos um pouco, com a chegada da luz. Nesse momento, John diz à sua esposa que pretende contar a ela tudo o que aconteceu. Ele quer que ela saiba que eles sejam parceiros de novo. O problema é que o que John não sabia era que o marciano branco ainda estava por aí. E bastante perto inclusive. Porque agora o inimigo estava dentro do seu próprio filho. Dentro do pequeno Tyler. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E para as continuações, quando os próximos arcos forem se fechando, eles serão histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.